Vamos lá no nosso evangelho, gente. Capítulo 17. Sede perfeitos. O item é o 8. A virtude. Vamos de novo? Capítulo 17. Sede perfeitos. O item é o 8. A virtude. Vamos lá? Vamos ver se vocês conseguiram. Oi, Claudionete. Feliz em te ver por aqui, viu? Aquele dia que eu soube da sua alta, que bom. Que alegria imensa. Mas saiba que você continua sendo assistido, viu? Os olhares estão aí de perto para com você. Que Deus te abençoe. A Cris encontrou, a Luciana também, a Solange também. A Edileuza, tá bom, Edileuza? Não sei se eu te dei boa noite. Deus te abençoe e te guarde, viu? Espero que esteja tudo bem por aí. Osvaldo Pedroso de Melo. Osvaldo Pedroso de Melo. Deixa eu ver aqui se a minha caneta tá por aqui, eu coloco, tá? Porque aí na próxima nós já vamos falar, né? Osvaldo Pedroso de Melo. Que os olhares de Jesus possam estar também sobre ele, viu? Ele é encarnado ou desencarnado? Olha, o evangelho são para os nossos entes encarnados. Aqueles que estão na terra, que estão necessitando de um olhar especial, porque está passando por um momento aí de dificuldade, seja na saúde física, seja na saúde espiritual, em algum momento, tá? Mas eu já abri a lista dos desencarnados do mês de julho e ela está lá. Se você não tiver colocado e for desencarnado, pode colocar lá, tá, Helena? Deus te abençoe. Ah, que bom que você tá bem. Oi, Maria da Glória, boa noite, tudo bem com a senhora? Espero que esteja tudo bem. Vamos lá, a leitura? Nós estamos no capítulo 17, para quem está chegando agora. Sede perfeitos. O item é o 8. A virtude. Então, vamos lá, gente, fazer a leitura para a gente, então, fazer as nossas considerações. A virtude. A virtude, em seu grau mais elevado, abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase que sempre, elas são acompanhadas por faltas morais que as desconcertam e as atenuam. Quem exibe a sua virtude não é virtuoso, já que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício mais oposto, que é o orgulho. A virtude realmente digna desse nome não gosta de se exibir. Tem que ser adivinhada, porém ela se oculta, fugindo à admiração das multidões. São Vicente de Paulo era virtuoso. O digno cura de Ars era virtuoso. Muitos outros poucos conhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. E assim, todos esses homens de bem ignoravam eles mesmos que eram virtuosos. Eles se deixavam levar pela corrente de suas santas inspirações e a prática do bem com desinteresse total e um completo esquecimento de si próprios. É para essa virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido, meus filhos. É a essa virtude realmente cristã
e realmente espírita que eu vos convido a vos consagrardes. Porém, afastai de vossos corações o sentimento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que sempre maculam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se considera um modelo e glorifica ele mesmo, as próprias qualidades, a todos os ouvidos tolerantes. Essa virtude de ostentação esconde quase sempre uma multidão de pequenas torpezas e odiosas fraquezas. O homem que se exalta a si mesmo, que erige uma estátua à sua própria virtude, em princípio, só por essa única atitude, aniquila todos os méritos que efetivamente poderia ter. Mas, que direi daquele no qual todo valor está em parecer aquilo que não é? Compreendo perfeitamente que o homem que faz o bem sente uma satisfação íntima no fundo de seu coração. Porém, desde o momento em que essa satisfação se exteriorize com o fim de receber elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos os quais a fé espírita reanimou com seus raios e que sabeis o quanto o homem está distante da perfeição, jamais vos entregueis a semelhante imprudência. A virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritos sinceros, mas eu lhes direi, mais valem menos virtudes com modéstias do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente, e é pela humildade que elas um dia deverão redimir-se. O evangelho de hoje vem nos falando da virtude. E primeiramente nos lembrando o que é o homem de bem. Porque o homem de bem, ele é virtuoso. Então nós vamos recapitular. O Evangelho, assim como o Livro dos Espíritos, nos ensina o que é o homem de bem. O homem de bem é aquele que, apesar de errante, ao final do dia, reflete sobre as suas ideias, sobre os seus atos. Então veja bem, sobre os seus atos, não são os atos dos outros, mas procura melhorar-se enquanto indivíduo. E esse homem, ele tem características, tem virtudes que carregam com ele, e o Evangelho vem nos dizendo, é um ser bom, caridoso, trabalhador, moderado, modesto. Todas essas são qualidades de homem virtuoso. Quando a gente fala homem, claro que a gente está estendendo homem e mulher, o ser humano, né? O ser humano virtuoso. Então o Evangelho está nos dizendo o seguinte, olha, são essas as virtudes que Jesus espera de nós. Que o nosso coração seja bom, que a gente seja caridoso, que a gente trabalhe em prol do nosso sustento material, mas que trabalhemos também em busca do nosso avanço moral, que um possa andar lado a lado com o outro, mas que nós possamos ter uma coisa dentro de nós. Todas as virtudes escoa ralo abaixo. Se eu assim, dentro dessas minhas virtudes, me tornar orgulhoso. O que é esse orgulho? O próprio Evangelho, em uma outra oportunidade, em outro capítulo, ele nos ensina que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, o homem caridoso, o homem virtuoso, o que ele faz, muitas das vezes, fica sem conhecimento algum. Ele nos dá o exemplo, um dos principais exemplos aqui, São Francisco de Assis e nem é São Francisco de Assis, é São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo trabalhava para os humildes, trabalhava para os carentes, trabalhava para aqueles que
se sentiam menosprezados, se sentiam pobres em todos os sentidos. Mas em momento nenhum ele divulgou aquilo que ele fez. Porque o que a gente encontra muito são as pessoas ajudando, mas ajudando para levar mérito, ajudando para levar fama, ajudando para ter benefício próprio em detrimento daquela ajuda. Então o Evangelho está nos dizendo, olha, antes você fazer poucas coisas e não ser orgulhoso, e não te colocar num pedestal, do que fazer muitas e sair aí contando para todo mundo, como se diz, né? Deixa eu ver o que eu consigo em torno. Deixa eu ver o que eu consigo em troca. Então o Evangelho nos chama a refletir sobre isso. A muitas das vezes esquecer de nós, para poder estender as mãos ao outro, não porque eu quero divulgar, mas porque ao final daquela minha ação, eu vou estar com o meu coração cheio de alegrias. Isso irá me fazer o bem. Antes que esse ato de caridade chegue até o outro, ele chegou a mim primeiro. Ele me atingiu primeiro. E de que modo? Me atingiu moralmente, porque eu me sinto melhor quando eu olho para o outro e vejo que eu também aprendi os princípios que Jesus me deixou, que é um deles a caridade e a beneficência, a misericórdia e a indulgência. E por que nós não devemos ser orgulhosos dessa forma? Por que nós não podemos nos colocar em pedestais? Porque ainda que as nossas atitudes sejam como seres humanos de bem, ainda assim nós precisamos entender a nossa imperfeição. Nós precisamos entender que nós não somos melhores do que ninguém. Porque às vezes aquele ponto em que eu me encontro mais desenvolvida, o outro está escasso, mas tem pontos ali em que o outro está muito mais à minha frente e eu estou carecendo ainda de atenção e de desenvolvimento. Então são as reflexões que Jesus nos traz. Que virtude eu tenho? Que virtude eu carrego comigo? E daí vem a máxima, vem o princípio que, caiu aí como jargão na sociedade que diz, às vezes, quem está fora da doutrina, quem está fora das igrejas é muito mais cristãos do que aqueles que ali estão inseridos. Porque aqueles que estão na doutrina, aqueles que têm o conhecimento teórico dos princípios, mas não os pratica. E se os praticam equivocadamente. E às vezes aqueles que não frequentam nada, estão lá fora em silêncio, colocando em prática, estando no anonimato, mas caminhando e sendo como homem de bem, tendo as atitudes que Jesus esperaria que cada um de nós assim então estivesse. O Evangelho termina nos dizendo que foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente. E é pela humildade que ela um dia deverá redimir-se. Nós vamos precisar sermos humildes. E essa humildade é primeiramente reconhecendo a nossa pequenez. Reconhecendo que ainda que eu seja o mais desenvolvido aqui na Terra, existem outros muito mais à minha frente e eu ainda vou precisar evoluir muito para chegar lá à frente, aonde o dono de tudo que é Deus e quem está no controle da terra, que é Jesus, espera que cada um de nós cheguemos um dia. Aguardo agora as considerações de vocês.
lá que tem alguns comentários aqui. Eu não sei o que acontece, eu já expliquei para você semana passada. O Facebook não me deixa abrir. Agora abriu. A mensagem tem hora por completo. A Cris dizendo, algumas vezes já falamos exatamente sobre isso. Pessoas que ajudam, mas na intenção de divulgar a sua caridade. Tem a necessidade de filmar, mostrar para que isso o mostre como uma pessoa a ser idolatrada. Infelizmente é o que mais acontece hoje em dia, pois a mídia favorece muito. E o mais triste é que muitas pessoas se deixam levar por essa falsa imagem de ajudar ao próximo. É verdade. Esse tema nós já discutimos aqui algumas vezes, né? A caridade. Eu acho o seguinte, eu posso filmar, tirar uma foto para poder incentivar outros a fazer o bem, até posso, mas tem limites, né? Evitem mostrar as pessoas, né? Evitem expor as pessoas. Se a gente quer fazer algo, façam entre amigos, né? Quer coisa melhor? A gente fazer o bem entre amigos, né? Para que todos nós possamos receber as bênçãos de Jesus. Unidos, quantas vezes, né? Nós aqui já não nos unimos para o bem comum de alguém, né? Então eu não preciso tirar uma foto da pessoa, não posso, eu posso fazer o seguinte, olha, as coisas estão todas aqui, vão ser distribuídas, né? E aí fica cada um na confiança. Porque incentivar o outro também é muito bom, né? Apesar que incentivar às vezes é difícil, né? Porque incentivar é igual conselho, né? Nem todos seguem. E alguns ainda acham balela, né? Então, na dúvida, faça sua parte em silêncio. Continue trabalhando, continue fazendo melhor, continue sendo um homem de bem, porque ao final de tudo isso, a prestação de contas será conosco e conosco mesmo. É nós frente a frente com nós mesmos, com os nossos atos. E aí, eles falarão por si só. Não terá mídia, não terá exposição, porque tudo estará registrado nessa lei chamada ação e reação. A lei de ação e reação está captando as coisas a todo tempo. E nós estamos atraindo para o nosso caminho aquilo que nós emanamos. Seja coisas boas ou seja coisas ruins, né? Vamos ver o comentário agora da Solange. Durante anos, em todos os nossos encontros, aprendemos o valor da humildade e caridade, que não devemos nos aliar ao orgulho e vaidade. E o Evangelho de hoje vem reforçar isso. Quem é virtuoso não precisa falar nada. Tem uma luz de bondade que diz tudo aos que estão com ele. É a luz que cada um já carrega, né? Alguns têm apenas uma penumbra. Outros você enxerga de longe. Outros, quando chega até você, às vezes você nunca viu. Mas quando ele abre a boca e você começa a ver a conduta, você fala, opa, esse aqui é diferenciado. Deixa eu prestar a mais atenção para ver se realmente é isso que eu encontrei. Porque essas pessoas são pérolas, né? Nos nossos caminhos, no caminho de quem quer que seja. A Luciana dizendo, a verdadeira virtude talvez seja aquela que fica em nosso coração. Com certeza. Quando fazemos o que precisa ser feito com sabedoria. Um sentimento de paz e de verdadeiro agradecimento por termos tido essa oportunidade sem esperar reconhecimento ou elogios. Façamos a nossa parte. É isso mesmo, Luciana. É o dever cumprido. É aquilo que vem lá de dentro de nós.
que ao final da nossa atitude, da nossa ação, está lá em silêncio em nosso coração, mas transbordando na nossa alma, transbordando no nosso espírito. E é esse ponto que a gente entende, que a gente cresce e que a gente olha para trás e diz: valeu a pena. Cada coisa que eu fiz ali. Valeu muito a pena. Né? Mas com certeza fica lá dentro do nosso coração, da nossa memória, como um sentimento bom. Todas as vezes que a gente lembra, está ali, né? Aquele sentimento de dever cumprido e de ter seguido aquilo que Jesus um dia ensinou a cada um de nós. A Silvia comentou outro dia que eu não vejo os comentários dela no Evangelho, né? Eu não sei se é porque passam ou não sei porque chegam. Hoje mesmo, ó, o último que eu estou vendo aqui é da Luciana. Não tem mais nenhum comentário. Ó. Não chegou. Então vamos encerrar, gente? Vamos encerrar o nosso Evangelho para que cada um de nós possa descansar nosso corpo físico, né? Que é tão necessário. Jesus, obrigado pela noite de hoje. Obrigado por mais uma vez nos lembrarmos, bater mais um pouco nessa tecla do homem de bem, da virtude, do ser humano virtuoso ao qual nós queremos ser todos os dias. Tenha misericórdia de nós, Jesus, para que nós possamos ter força e paciência para nos moldar enquanto indivíduos e que nós possamos cada dia dar um passo e sermos melhores na prática, porque é aí que vai fazer então a diferença. Que a nossa água tenha os fluidos necessários a cada um de nós, mentalizando os nossos entes, mentalizando aqueles que necessitam dessa energia que vem do alto. Que Jesus esteja conosco. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos mentores, aqueles que vieram ouvir de nós, né? Os mentores que vieram trazendo aí os seus tutelados para poder ouvir mais um pouco de nós essa noite. O nosso muito obrigado. Que cada um retorne em paz para os seus afazeres, para a sua noite, para o seu sono, que nós tenhamos sono reparador para o corpo físico e que o corpo espiritual possa sair em busca de aprendizado e, quem sabe, sair em busca dos reencontros, que muitas das vezes a gente volta sem reconhecê-los, né? Mas a sensação estando boa e estando em equilíbrio é o que está valendo. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até quinta-feira, se Deus quiser. E Ele há de querer, né? Tchau, gente.